E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma sessão de aluguel e voltando aqui com o quadro 3 filmes que eu não faço há anos, literalmente, aqui no canal. E dessa vez eu vou trocar uma ideia e pegar as recomendações, tanto para mim quanto para vocês, com o Luiz Otávio diretamente no canal Dois Faladores, que vocês já conhecem, já apareceu aqui em vários conteúdos do Sessão. E hoje vai trazer indicações que eu nem sei quais são para vocês aí, e ele vai explicar também os critérios que ele utilizou. E vocês vão poder ver todas essas indicações e um pouco mais no nosso papo logo após a vinheta. E aí, Luiz, seja bem-vindo mais uma vez, depois de um certo tempo. Estamos aqui para poder trocar ideia, né? Depois de um tempo aqui no Sessão, porque lá nos Dois Faladores eu andei dando as caras aí há poucos dias. E estamos aí para poder trocar uma ideia hoje, pegar suas indicações e tudo mais. Primeiramente, diga como estás. Se tá animado? Estou animado e estou bem na medida do possível, porque minha garganta tá de sacanagem comigo desde semana passada. Hoje já estou bem melhor, mas se eu começar a tossir do nada, vocês já sabem que a morte se aproximando, tá? Ainda bem que não estou contamina pela tela aqui, pelo monitor. A não ser que seja algo tipo chamado, né? E, inclusive, eu comecei a ver o 4 e... Meu Deus do céu. Eu não sei porque vocês fazem isso. Esse tipo de filme eu nem assisto, nem que a gente recebeu o convite para assistir. Aí a gente vai assistir. Só que foi quando a garganta começou a ficar ruim e o filme não foi bom o suficiente para me manter Valeu o bem. esforço. Não é para me manter bem, assim, entendeu? Não teve como. Critérios, antes que você pergunte, não teve muito critério, não. Você falou comigo o seguinte: Luiz, filmes que de alguma maneira te marcaram, te representam, e aí eu pensei nesses, aí foi o meu gosto pessoal, e é isso, e vida que segue, tá? Ótimo, o critério é o critério. O meu critério foi me fazer feliz, e eu espero que faça vocês felizes. É o melhor. Mas antes da gente começar, Luiz, com as indicações, você que tá aí, deixa seu like, se inscreve no canal, e também, Luiz, faça o seu jabá. Ah, cara, procura a gente aqui nessa grande rede que você utiliza para obter conteúdo, escreve aí Dois Faladores, ou então clica aqui no link, às vezes o Marcos coloca. Então, terminou de assistir esse vídeo, já clica aqui, ó, no Dois Faladores, e você vai encontrar a minha e minha esposa lá no canal. A gente tem tentado produzir uma variedade bacana de conteúdos, a gente não fala só sobre filme ou série, a gente tenta falar de tudo, e a gente há pouco tempo começou com o projeto Vintage, que a gente pega filmes mais antigos, e a gente tenta conversar um pouco, falar o que foi marcante, ou chamar atenção para a produção da época, essas coisas. Então procura a gente lá, em todas as redes sociais é Dois Faladores, e estamos no Faixa Pop com a coluna quinzenal falando nisso, tá? Falando aí, na verdade, falando nisso é outra playlist aqui. Fala aí, então procura a gente lá, que a gente também tenta conversar um pouco sobre os fatos da cultura pop, sem necessariamente ficar abordando técnica, essas coisas. A gente tenta aproveitar um tema ali e, da partir dali, a gente tentar desmembrar e trazer outras reflexões. É isso. E pra você que é amante dos vídeos curtos, pode ir lá no Tico Teco também, que vocês encontram os Dois Faladores por lá, viu? Sim, estamos lá também. Assim como Sessão de Aluguel também tá lá agora também. Então você pode ir lá, aproveitar que você vai entrar lá e se inscreve nos dois. Começa a seguir a gente. Estamos em processo meio de iniciando ali, nós que somos velhos para essas redes sociais de jovens, mas estamos lá nos esforçando bastante para produzir um conteúdo Tu não vai me ver dançando. Tu não vai me ver dançando. Entendeu? Quer dizer, eu não vou falar nem eu, porque falar nem eu, dizer nunca é muito forte. Mas não, a dança tá aqui, ó. Mas de maneira nenhuma. De nenhuma maneira é esse o conteúdo que eu planejo produzir ali. Pode ser que aconteça uma piada, um recorte, alguma coisa que acontece aqui e eu levar pra lá, pode ser que aconteça isso. Mas eu fazer algo deste tipo para aquela plataforma em si, não vai rolar. Deixa eu aproveitar e chorar a miséria aqui. Se você tá aqui no canal porque você gosta do conteúdo do Marcos, e se depois você assistir aqui e gostar das baboseiras que eu vou falar, vai lá, cara, se inscreve, entendeu? Ajuda. Curte, compartilha, comenta, porque a máquina do algoritmo é cruel, tá? Então, fague o algoritmo, como diria o outro produtor de conteúdo bem mais famoso que nós, e faça esse trabalho aí pela gente. Nos ajude, nos apoie, que a gente continua. Mas é isso aí. Então, os critérios do Luiz gostei e foda-se. Então vamos lá, Luiz, para a sua primeira indicação. Vamos lá, quero ver um tiro certeiro. Minha primeira indicação, eu vou ir para minha infância. Tá? Opa, ótimo. Apesar do que o segundo filme que eu vou falar é mais antigo que o primeiro.
mas eu fui ter uma noção melhor dele quando eu já era mais velho. Então, eu tentei fazer nessa ordem, assim, de momentos Uma que eu vi ordem da fase da cronológica vida. que você assistiu. Isso. Eu ia falar de um, eu já tinha pensado em outro, tinha até comentado com a Ana, ó, vou falar desse aqui, mas eu fui pensando ao longo do dia e mudei. E vamos Então, deixar claro, eu não quis separar o casal assim tal. Ana também está doentinha e gravarei com ela a sós aqui também. Teremos Ana sem Luiz ali puxando suas rédeas, porque Ana é uma pessoa que gosta de falar. Então Ana também estará aqui neste quadro dentro em breve, assim que ela estiver melhor e sim, tiver um tempinho na agenda dela, que ela é uma pessoa muito ocupada, diferente de mim, que estou aqui toda hora no canal. Mas então vamos lá, Luiz. Continue aí suas explicações e nos dê uma dica, por favor. cara, assim, quando eu era mais novo, eu era o tipo de criança que gostava de mitologia grega. Não me pergunte por quê, eu só Eu gostava. gosto muito. Eu tenho livros até hoje da minha época de que eu era mais moleque Eu também. Então a pegava gente tinha pra alguns ler. parecidos. Então, e eu Eu fui ia uma na criança. biblioteca. Eu ia na biblioteca para ler livros de mitologia, cara. Não, Eu fazia qualquer coisa isso. de mitologia grega chamava minha atenção. Comprava livrinhos, essas coisas todas. E eu fui uma criança que fui alimentada à base de animações da Disney. Então, não tem como eu não citar como uma dica aqui a animação Hércules. É perfeita, é muito boa. E tem um dos melhores vilões do. Se não o melhor vilão de toda a Disney. Durmam com isso aí. Tá pra nascer vilão melhor do que o Hades. Talvez o Scar, tá? Talvez o Scar ali. Mas É enfim. verdade. Eu não consumi tanta coisa da Disney, eu já falei isso várias vezes aqui no canal. Mas são dois que me marcaram muito. O Hades até talvez mais, porque eu acompanhei muito também a série animada além do filme. Sim. Que E o passava Hades no tá lá Cruz. sempre. Muito bom, cara. Muito legal. Eu adoro essa animação. Como eu disse, eu não sou o cara das animações Disney, mas sem dúvidas Hércules é uma das minhas favoritas, cara. Eu gosto muito. Você tá animado pra Não, esse possível não, live action aí? não tô. Tô nem um pouco. Depois do que eu vi que eles fizeram com Mulan, eu não tô nem um pouco animado com o que eles podem fazer com Hércules, entendeu? Tenho muito medo do que vai acontecer ali. Mulan é uma das animações da Disney que eu mais gosto também. E Muito boa. eles, numa tentativa de tentar tornar mais palatável para um determinado público, acabou deixando impalatável para todo mundo. Ganhou o Oscar, enfim, mas não gostei nem um pouco daquilo. E aí isso me deixa com receio do que eles vão fazer em relação ao filme do Hércules, porque é uma animação muito amarradinha. Eu sei que ele tá nem aí pra mitologia grega, tá? Eu sei que eles pegam a mitologia grega, amassam tudo e pega só o que interessa. Eu sei disso tudo, mas eles fazem isso com qualquer história. História da Branca de Neve eles modificam, Pequena Sereia eles modificam, eles sempre fizeram isso. Então não vai ser justamente no Hércules que eu vou ficar, por que fez? Eu sei daquilo tudo, tá? Mas eu acho assim, Hércules é uma das animações que tem as melhores músicas, e eu tô falando de todas as músicas. Os personagens coadjuvantes do Hércules não tem um personagem ruim. Zeus é muito bom, o Hermes é muito bom, o Pânico e a Agonia são muito bons, a Mégara é uma mocinha diferente das mocinhas que a gente tem para aquela época, ela já é toda independente, ela não dá muita moral pro Hércules logo de cara. O Pégaso apaga o cabelo do Hades, tá? Você tem o cavalo do cara e apaga o cabelo do vilão, entendeu? É nesse nível, tá? Então, e tem o Phil, né? Tem ele cantando, dizendo que não vai assumir nada do Hércules. Aí ele fala: minha resposta é N, e tio, vem um raio em cima dele que o Zeus destacou, e ele fala: topei. E coisas do tipo. Então, é ótimo. Fora as musas, que é quem vai conduzindo a história, assim, por trás contando a história pra gente. Então, eu acho que é uma animação muito amarradinha, que eu acho que a gente vai ter que tomar cuidado pra... A gente não, na verdade a Disney vai ter que tomar cuidado pra ver como que ela vai fazer isso daí, porque o material é muito redondinho e vamos ver como vai ser. Não sei o que esperar também, mas espero que seja minimamente, sei lá, respeitável com
o nível de entrega que a animação tem, saca? Não tem que ter. Eu não quero realismo. Se tem uma coisa que eu não quero numa animação do Hércules é realismo. Suma com o realismo da minha frente. O animal dele é um Pégaso. Se você está esperando realismo de um desenho, que o animal do cara é um Pégaso, a história é baseada na mitologia grega, se você vir com a palavra realismo na minha frente, tu vai ganhar um inimigo. Porque não faz sentido. No meio do filme ele enfrenta a Hidra de Lerna, um bicho que ele corta a cabeça e nascem outras no lugar. Eu não quero realismo, senão vão transformar a Hidra de Lerna numa lagartixa. E eu não quero isso, entendeu? Deixa o meu filme longe do realismo. É só isso que eu peço. Mas você tem dúvida de que algo assim pode acontecer? Eu acho que pode, viu? Você falou da Hidra e tal. Eu não. Porque se for pra ver o Hércules realista, eu prefiro ficar vendo o Hércules do SBT com Kevin Sorbo, entendeu? Que não ligava pra realismo, tem não sei quantos filmes, eu me diverti assistindo aquilo. Encontrou a Xena, deu uns pega Encontrou a Xena. Inclusive eu achei que os Funkos estivessem por aqui deles, mas tá lá na sala. Aí fica aí então a indicação de Hércules pra você revisitar. E caso você seja mais jovenzinho e não tenha assistido ainda, pô, vai atrás. Disney Plus tá aí, tem todo esse conteúdo deles lá. E Hércules tá lá. Provavelmente deve ter a série animada, eu não tenho certeza. Se Acho tiver que tem, também, sim. se tiver, já Acho engata que também na série animada, que é muito divertida também. E vale Sim. muito a pena, cara. É uma das poucas animações que eu realmente consumi muito pouco no Disney. É uma das poucas, assim, que eu assisti, gostei, acompanhei e vejo e revejo. E a sua segunda indicação pra galera, que é mais velha do que a animação do Hércules, mas você viu depois. Isso. Minha segunda indicação, na verdade, eu tô roubando. Porque eu já indiquei este filme aqui. A primeira vez que eu participei deste canal aqui foi a convite do Marcos. Ele pediu pra eu indicar um filme do ano que eu nasci. Eu não lembro qual que você indicou. Confia no pai. Não, nosso ano é bom, 787, igual eu, né? Isso. Nosso ano é bom pra caramba. E aí eu falei que eu não ia indicar só o do ano, como ia indicar do mês, porque tinha um monte de gente participando lá em 87. E aí... Isso eu lembro você falar isso, mas eu não lembro ainda qual é o filme. Eu tô aqui pensando em todos os filmes de 87. Eu tenho uma leve... não sei, vamos lá. E aí a vida foi muito legal comigo, porque em junho de 87 chegou aos cinemas Os Intocáveis, entendeu? Que é um dos melhores filmes que tem. É um dos melhores filmes que tem. O pessoal fala de filme de máfia, aí o pessoal fala, tem um poderoso chefão, tem uns bons companheiros. Beleza, tem tudo isso, mas tem Os Intocáveis. Os Intocáveis é um filme sensacional. Ele deu um azar muito grande, porque 20 anos depois resolveram lançar um outro filme chamado Os Intocáveis, que não tem nada a ver. Mas você fala hoje em dia, você assistiu Os Intocáveis, aí acha que estão falando de um cara que tá numa cadeira de rodas. Quando na verdade eu tô falando de Robert De Niro fazendo o... Qual o nome dele, gente? Fugiu agora o nome da... Al Capone, obrigado. Na verdade, você tem o detetive Elliot querendo prender o Al Capone, e aí ele chega na cidade de Chicago para montar uma equipe, e aí ele é levinho, ele monta uma equipe só com Sean Connery e o Andy Garcia. É só isso que ele traz, tá? E ainda tem mais um ator que é famoso, mas eu não lembro o nome dele, e é muito engraçado. Só o 007 e o Don Corleone. Sim, só isso só. E o Andy Garcia, início de carreira, é até engraçado de ver. E é curioso, porque esse ator que eu não lembro o nome agora é o cara que é contador, acaba entrando na equipe por acaso, porque eles estão indo dar uma batida, precisava de mais gente, bota uma arma na mão dele, e é ele que mostra então o caminho para conseguir prender o Al Capone. Se você não assistiu Os Intocáveis, procure para assistir. É filmão, tem ação, tem uma dosezinha de humor ali, tem uma dose de tensão, tem a briga do Elliot Ness contra o Al Capone, o Kevin Costner desesperado querendo prender o Al Capone, o Sean Connery, que já é um policial mais antigo, tentando dar uns conselhos ali pro personagem do Kevin Costner. Tem a cena emblemática, né, que toda vez que eu falo que tem a cena emblemática aparece um crítico do Tênis Verde falando mas é baseado no submarino, no Coraçado Potequim, que é onde tem a cena. Tô nem aí pro Coraçado. Expressionismo alemão e blá blá blá. Enfim, que é a cena da escadaria, quando eles estão esperando um cara lá que eles querem prender, e tem a cena da escadaria, e é uma das cenas mais tensas que tem no cinema, fora filme de terror.
tá? Fora filme de terror, você pega filmes em geral. É uma das cenas mais tensas que tem no cinema, é essa cena da escadaria. Recomendo muito. Se você ainda não assistiu, assista. O Robert De Niro tá dando um show de atuação nesse filme. Ele não aparece muito, ele aparece em momentos, mas toda vez que ele aparece, ele tá muito bem. Tem uma cena com o Sean Connery que ele pega um cara que já tá morto, e aí ele usa o cara que já tá morto para dar um susto no cara que eles estão interrogando, que é uma cena, você vendo, é bizarro, mas é uma cena hilária quando você para pra pensar, então eu super recomendo. Não vou falar muito mais porque eu não quero dar muitos spoilers assim do que acontece ou não no filme. Se você não ainda assistiu, vai te surpreender. Por mais que você já saiba a história do Al Capone, essas coisas todas, se você ainda não assistiu, ele já começa te mostrando que ele não tá ali pra brincadeira. E é só isso que eu vou dizer. A primeira cena do filme já mostra pra você que ele não tá ali de brincadeira. Infelizmente, acabei de olhar aqui, não tem ele em nenhum streaming, pelo que eu dei uma olhada aqui agora. Tem ele para alugar na Apple TV, né, só para aluguel ou para comprar, mas a gente sabe que vocês podem dar um jeitinho de assistir. Então, dito isto, vamos aí para sua terceira e derradeira indicação, Luiz. Que agora eu tô curioso, como que você escolheu fechar aqui essa tríade de indicações para o público que está nos assistindo, e eu acabei de chutar mesmo. Eu vou colocar o público numa situação difícil, porque para assistir esse que eu vou indicar, precisa assistir os outros anteriores, tá? Mas quem por acaso está aqui, já me viu participando de live, já me viu falando de filmes e coisas assim e tal, mais ou menos já desconfia qual é o filme que eu vou falar. Mas se você está vivo no ano de 2023, não vou falar data porque eu não sei quando que vai sair o vídeo, mas no ano de 2023, e você ainda não assistiu O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, você faça a gentileza de parar o que você está fazendo e assistir, porque é filme, né? Como diria Scorsese, this is cinema, né? Então, você não se você acha que Vingadores Ultimato foi o que criou aquilo que você viu no cinema, é porque você não viveu a experiência de assistir O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei no cinema. Eu vi no cinema. E tudo isso, claro, guardadas as devidas proporções, porque hoje a gente tem a internet de uma maneira que a gente não tinha naquela época, mas o que Vingadores fez, O Retorno do Rei fez com 3 filmes lá quando ele foi lançado. Fora que ganhou, se não me engano, 11 prêmios na academia. 11 Oscars. É uma experiência inegável para quem teve a oportunidade de ver no cinema. Eu cheguei a ver depois, quando teve uma reprise daqueles clássicos Cinemark que passaram. Acho que foi no clássico Cinemark que eu devo ter assistido. Vi novamente. Eu tive a oportunidade de ver o 2 e o 3, né? As Duas Torres e o Retorno do Rei. O Sociedade do Anel eu vi no VHS, aquela caixinha dupla, fita dupla. Cara, que experiência, de verdade, assim, filmaço, a trilogia, né, cara, incrível. Sim. E o Luiz foi pro terceiro, pra vocês poderem assistir o 1 e o 2 também e fazer a experiência completa, ele foi esperto. Mas, Luiz, e pra aquela galera que acha o 2 melhor que o 3? Já que você indicou o 3, então provavelmente você deve achar o 3 melhor. E pra a galera que acha Duas Torres melhor? O que você pensa disso? Eu entendo quem acha o Duas Torres melhor, porque o Duas Torres tem mais história. Sim. Se você for parar pra pensar, tem mais roteiro no 2. Tá? Tem mais coisa acontecendo no 2. O terceiro já é realmente o final, já é quando a história está concluindo. Então, são 3 horas de filme, você deve ter 1 hora e pouco ali só da batalha final. Então, eu entendo quem acha o 2 melhor do que o terceiro. E, inclusive, eu recomendo muito quem tiver paciência, quem tiver tempo, de assistir as versões estendidas, porque nas versões estendidas, o Sociedade do Anel melhora muito. Melhora. Foi o único que eu vi versão estendida, pra ser bem sincero, foi o único. Eu assisti, teve uma época aqui em casa que quando eu tava com o tempo vago... Já que eu tava falando, né, onde encontrar os filmes, né, infelizmente o segundo não tem ele disponível legalmente em nenhum lugar, o primeiro tem no Disney Plus, esse você pode encontrar as versões estendidas na HBO Max, mas na Prime Video tem as versões que foi pro cinema, a versão do cinema na Prime Video também. Então, se você, caso não tenha Prime, não tenha HBO, pode assistir essa versão do cinema, ou se quiser ver a versão estendida e tiver acesso ao HBO, né, se você estiver assistindo perto da época que esse vídeo foi lançado, se você estiver vendo no futuro, talvez HBO Max não chame mais HBO Max,
mas tá lá no catálogo deles lá, as versões estendidas, Mas tá na tanto Max. da trilogia. Tanto as versões estendidas de Senhor dos Anéis, quanto também de O Hobbit. Que não vale tanta pena, não. Já estenderam demais fazendo 3 filmes. Aí ver a versão estendida do que foi estendida é meio complicado. Mas eu tenho menos ranço do Hobbit do que a galera. Mas não dá nem pra comparar com o Senhor dos Anéis. Não dá pra comparar com Mas Senhor assim, dos Anéis, quando você vai assistir o Senhor dos Anéis no cinema, o Retorno do Rei, e você não sabe a história, eu fui sem ler os livros, por exemplo. O terceiro, as coisas vão crescendo, e tu acha que não tem como ficar maior, mas o filme fica maior, e ele vai ficando maior, e as coisas vão acontecendo. No final não tem mais pra onde crescer, assim. O filme acaba realmente porque não tem mais pra onde ir, entendeu? Só se eles fossem pro espaço, o que não seria uma ideia. Mas o filme vai crescendo, você vai ficando, meu Deus do céu, agora resolveu o problema. Aí vem mais uma parte do exército que não tinha chegado ainda. Aí chega a galera que tava faltando. O filme só vai crescendo e é muito legal. É um filme de guerra muito bem feito, as batalhas são muito bem feitas, os efeitos especiais para a época foram revolucionários, colocar várias pessoas agindo de maneiras independentes em computação. Na época foi uma revolução que ele fez com os orcs, principalmente. Sim. Mas você consegue ver o que está acontecendo e eu super recomendo, se você não assistiu ainda, vá assistir. Cara, e esses efeitos práticos utilizados pelo Peter Jackson foram revolucionários, né, cara? Tipo, antes de Senhor dos Anéis, talvez o que tinha revolucionado, talvez em tamanha magnitude, tenha sido Jurassic Park. E são filmes que, claro, tem coisa ou outra que você fala, deu uma envelhecida mal. Hoje em dia isso você já consegue perceber e tal. Mas se você pensar com a cabeça ali do início dos anos 2000, assistir aquilo tudo, cara, e hoje você ainda consegue entrar, você ainda consegue imergir ali dentro daquela história e viver aquelas 3 horas e tanto ali de filme, você consegue viver aquilo ali muito bem, cara, porque boa parte dos efeitos ali envelheceram muito bem, então não é um filme porque hoje em dia a tecnologia tá ajudando, igual você citou o Ultimato, né, que, é um filme totalmente fundo verde, mas você pensar que Senhor dos Anéis ali eram locações reais, quase tudo, efeitos práticos na maioria, então era um filme assim que merece tudo que ele ganhou, cara, porque consagrou a trilogia como um todo ali. Os outros 2 filmes não foi tão bem reconhecidos assim, vamos dizer, pela academia, mas o terceiro veio e arrebatou quase todos os prêmios. Não teve como, né, cara? Não teve como. O primeiro já saiu fazendo muito barulho. Aí saiu o segundo, fez muito barulho pra ela. Quando chega o terceiro, não tem como ignorar, cara, o que tava acontecendo. De novo, assim, a gente falando, parece saudosismo, mas devido às guardadas as proporções, foi muito o que o Ultimato fez. Assim. Se a gente tivesse internet como a gente tem hoje naquela época, se a gente tivesse sites, YouTube, que nem a gente tem hoje naquela época, ia ser igualzinho. Porque com muito menos acesso à informação, o boca a boca desse filme era algo incrível, era algo sensacional. Não, e te digo mais, você falando questão de internet, acessibilidade e troca de informações e tudo mais, quando eu fui ver o terceiro filme, em especial ele mesmo, exatamente, tinha uns grupos no site do MSN na época, que você criava uns grupos, umas comunidades lá no site. E eu fazia parte de alguns grupos de Senhor dos Anéis lá, então a gente tinha esse ambiente para troca. Claro, nada perto do que a internet nos proporciona hoje, em questão de vídeo, de você estar fazendo chamada aqui, igual a gente tá e tal. Mas a gente tinha os grupos de discussões, tinha os fóruns que eu fazia parte também e tal, naquela época já. Então, de maneira contida, de acordo com sua época e dentro das possibilidades tecnológicas disponíveis, o Senhor dos Anéis fez seu barulho, sim, e mais do que merecida essa indicação, cara. Eu curti bastante. E, pô, gente, se você ainda não assistiu o Senhor dos Anéis e gosta de cinema, tá fazendo errado. Tá gostando errado. O que o Legolas fez no cinema, ninguém conseguiu fazer ainda, tá? E ele não tá falando de flutuar em um Hobbit, ele tá falando lá em Senhor dos Anéis. Tem aquela flutuadinha nas pedras em um Hobbit e aquilo ali é ridículo. Não, esquece aquilo. Próximo daquilo, só o Hulk parando lá o bichão gigantesco no primeiro Vingadores.
Fora isso, Nossa, aquela cena é boa. o que o Legolas fez no As Duas Torres e depois ele faz no Retorno do Rei, nenhum outro personagem conseguiu fazer no cinema. Tá? E olha que o Legolas nem é o meu favorito, tá? É que todo mundo olha muito legal. O Gandalf, o Merry, o Pippin. Inclusive nas versões estendidas, o Merry e o Pippin crescem muito. O Sam. O mais chatinho é o Frodo. O mais chatinho de todos Mas ali ele é é, o Frodo. mas ele é, Entendeu? mas ele é mesmo. O resto, o Gimli. Pô, é muito. Enfim. É isso. Vale muito a pena. Gente, se tiverem a oportunidade, assistam a versão estendida. Vou procurar assistir os outros dois. Porque eu só vi o Sociedade do Anel estendido. Vou procurar assistir os outros dois, cara. Me deu saudade. Foi nostálgico agora. Esse pequeno papo nosso aqui sobre o Senhor dos Anéis. Foi nostálgico. Faz muitos anos que eu não pego pra assistir. Acho que eu vou fazer isso nesses próximos dias aí. Acho que eu vou fazer isso. Cara, brigadão pela participação. Espero que você tenha curtido trazer aqui indicações pra galera. Depois de muito tempo sem participar aqui no Sessão. Curti sim, muito obrigado pelo convite. Quando vocês menos esperarem, eu dou outra dica. Que sou meio inclusão mesmo. Então, quando vocês menos esperarem, eu dou outra dica. E depois vocês vêm aqui nos comentários, que eu vou botar nos comentários qual era o filme que eu ia falar no lugar do Hércules. E eu substituo. Tá. Vai ter spin-off aqui nos comentários, então, galera. Fiquem atentos. Os links para vocês encontrarem aí os dois faladores vai estar aqui na descrição, né? Os links cabíveis que não vai atrapalhar a entrega desse vídeo, mas você que quiser ir procurar em outras plataformas, como a gente já disse, lá no Ticotec, só colocar dois faladores lá também que você encontra, que a gente tripou o link aqui e se fode um pouquinho. Mas é isso então, meus queridos. Muito obrigado, Luiz, mais uma vez. Obrigado a vocês que assistiram até agora. Se gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal se chegaram por aqui por recomendação do YouTube ou também por divulgação do Luiz aqui do vídeo. Foi lindo, meus queridos. Aquele abraço e até a próxima sessão. Tchau. Valeu.